Bom dia, bem-vindos, querido rebanho de Jesus, a esse aprisco visível, onde as ovelhas se reúnem em torno do bom pastor, para ouvir a sua voz, para receber os seus cuidados, o seu perdão, a vida e a salvação. Hoje, 9º domingo após Pentecostes, queremos meditar sobre a função do pastor desde o Antigo Testamento e como isso traz uma noção diferente também sobre a nossa imagem de um pastor. Mas até chegarmos na homilia, nós ainda temos um caminho a percorrer, preparando-nos com louvores, com cânticos, e nós começamos então cantando o primeiro cântico, 183, do Inário Luterano. Súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma sentir e a língua falar com muita ternura, com todo fervor. Santo Evangelho, mensagem de amor, concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Eu nada mereço,
pecado perdoou. Nunca te abandonarei, sempre, sempre seguirei. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Sempre quero te amar, sempre quero te louvar. O introito, para o 9º domingo após Pentecostes, é o famoso Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Pai Celestial, apesar de não merecermos a tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os seus dons, dar graças por todos os teus benefícios e te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Queremos ouvir agora a palavra do nosso Deus, e a primeira leitura do Antigo Testamento, está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 6. Ouçamos a palavra do nosso Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersam as minhas ovelhas vocês dispersaram as minhas ovelhas
e afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Até aqui a palavra. Amém. Leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Até aqui a palavra. Amém. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar em pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. E assim está escrito. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde.
Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. E em preparação para a mensagem, nós cantamos o cântico 156 do Louvai ao Senhor. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus.
Senhor, é face a face e vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Os textos de hoje usam a famosa e conhecida imagem do pastor de ovelhas. Quando nós falamos de um pastor, qual que é a primeira coisa que nos vem à mente? Uma pessoa com um cajado na mão, rodeado de ovelhinhas, de repente com uma ovelha no ombro ou no colo, né? Apesar de poucos aqui terem tido essa experiência pastoril no campo rural, é a primeira coisa que vem à nossa mente de tanto nós frisarmos essa imagem, né? Ou então, nós podemos imaginar a figura do pastor no sentido figurado. Né? Pastor como aquele líder religioso, ou pastor Mateus, por exemplo, né? Que conduz a igreja em suas atividades. Porém, se eu dissesse para vocês imaginarem o presidente do Brasil como um pastor, seria estranho para vocês? Um pouco, né? Pois é, nos tempos bíblicos, especialmente lá no Antigo Testamento, a figura do pastor geralmente era associada ao rei, ao líder político de uma nação. O texto de Jeremias 23 nos mostra isso, até porque na época eles eram também responsáveis por zelar pela parte espiritual do povo, né, a tudo que pertencia àquele povo. Então, o capítulo 23 de Jeremias que nós lemos, quando nós olhamos dentro do contexto, é a continuação de uma vergonhosa descrição de como os líderes do povo de Israel haviam abandonado o Senhor Deus. Primeiro, esses líderes de Israel buscaram auxílio político no Egito, ao sul, e na Assíria, ao norte. Reis e reinos que eram considerados inimigos do povo de Deus. Segundo, esses líderes do povo estavam servindo a deuses inúteis, como Baal. O capítulo 22, antes do capítulo 23, traz uma lista de reis de Israel que foram corruptos, foram idólatras, injustos, desonestos, gananciosos, violentos e assim por diante. Antes disso, lá no comecinho do livro, no capítulo 2, já é possível ver que reis, sacerdotes, intérpretes da lei, profetas e demais líderes do povo estavam em rebelião contra Deus. E todas essas lideranças são os assim chamados pastores que destroem e dispersam as ovelhas do Senhor Deus. O profeta Jeremias, então, ele é chamado por Deus para proclamar juízo àqueles que deveriam apacentar o rebanho do Senhor, mas não estavam cuidando das suas ovelhas.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí, pastores não são apenas os líderes religiosos, mas todos os líderes do povo, inclusive líderes políticos. Qual que foi o castigo que veio na sequência? O exílio na Babilônia. Foram levados como escravos até a Babilônia. Porém, quando nós seguimos no capítulo 23, nós vemos que não há apenas palavras de juízo. Surgem também palavras de esperança. Surgem palavras de salvação, ditas pelo próprio Deus ao seu povo, que por culpa dos seus governantes estava sendo destruído e disperso. O anúncio da salvação promete novos pastores. Ou seja, promete novos governantes que saibam governar bem o povo de Israel. As ovelhas de todas as terras seriam recolhidas pelo próprio Senhor, para que elas sejam cuidadas por pastores bons e nunca mais fiquem assustadas, nunca mais fiquem com medo. E de modo especial, na sequência dessas palavras, Deus promete um rei pastor, que é descendente de Davi, o chamado renovo justo, que se levantará e governará sobre aquele povo reunido em seu aprisco. O texto diz que ele agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Em outras palavras, é uma lembrança do salmo do rei Davi a um povo que estava destruído, um povo que estava em dispersão. A lembrança de que Deus, Ele mesmo, Deus, seria a justiça daquele povo e cumpriria a justiça. O Senhor é o nosso pastor. É Ele quem vai nos governar com justiça, é Ele quem vai nos salvar e nos levar para habitar numa terra segura. Era isso que Jeremias queria que o povo se lembrasse. Em tempos de desgovernos, como nós vivemos em todo o mundo, Jeremias nos lembra que não há nada de novo debaixo do sol. Já houve muito desgoverno nos tempos bíblicos. Jesus que o diga. Quando ele fala que o povo que o seguia era como ovelhas que não têm pastor, o contexto anterior a isso fala justamente da morte de João Batista. Quem foi que mandou matar João? Vocês se lembram? Herodes Antipas, que não demonstrava compaixão pelo povo, não tinha temor ao Senhor. Ao contrário de Jesus e dos seus discípulos, que se compadeciam a ponto de não terem tempo nem para comer. Antipas tinha todo o tempo do mundo para fazer o que ele bem queria fazer.
Não havia um pastor para governar o povo. Não havia alguém que os governasse com sabedoria, com justiça. Além disso, os líderes religiosos em nada ajudavam o povo espiritualmente, senão que colocavam mais e mais carga sobre os seus ombros, sobre suas consciências. Aquele povo que seguia Jesus era o rebanho que necessitava ser apacentado, porque se via exausto, sobrecarregado, carente, sem esperança. Eles clamavam por um pastor que os governasse com justiça. Havia um anseio pelo Messias, o Rei de Israel. E o relato da multiplicação dos pães e dos peixes aponta para o cumprimento da justiça, daquela palavra de Jeremias, de que os dias da execução do juízo e da justiça na terra começaram. Graças à compaixão do Senhor Deus de Israel, o Messias, o Rei Pastor, foi levantado sobre a terra para cumprir a profecia de Jeremias. Aquele que é chamado Senhor Justiça Nossa, veio anunciar o seu reino de paz a todas as pessoas. Como Paulo escreve, Jesus é a nossa paz. Durante o seu ministério aqui neste mundo, ele começou a recolher as ovelhas que estavam dispersas e colocá-las em seu aprisco, dando sustento ao seu povo, não permitindo que nada lhes faltasse. Ele não apenas ensinou e alimentou aquele povo, mas também o conduziu com a sua voz. E principalmente, deu a sua vida por esse rebanho, a fim de salvá-lo e fazê-lo habitar num lugar seguro, conforme a profecia de Jeremias. Foi pelo sangue derramado na cruz que todas as ovelhas foram aproximadas e reconciliadas com o Pai, diz Paulo. Até mesmo aquelas que estavam longe, que estavam separadas pelos seus pecados ou não pertenciam ao povo de Israel anteriormente. Aquelas que viviam sem esperança e sem Deus no mundo foram ajuntadas ao povo. Por meio de Jesus, agora existe uma nova humanidade. Um só corpo com Deus. Por meio da cruz. Formando assim um só rebanho. Sob um só pastor. O rei justo da linhagem de Davi, que foi levantado por Deus para evangelizar a paz, tanto aos de longe quanto aos de perto. Que veio para chamar a todos para serem concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Através de uma só fé. Através de um só batismo. E assim como Jesus se compadeceu daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor, sem um governante fiel, Ele tem compaixão de nós e provê o nosso pão.
Provê o nosso pão de maneira abundante, para que nós sejamos alimentados, estejamos plenamente satisfeitos, tanto no corpo quanto na alma. Tendo a certeza que só Ele é capaz de nos salvar do pecado, da condenação, nos fazer habitar seguros em seu eterno reino de justiça, quando tudo que for mal será lançado no lago de fogo. É por esse reino que nós clamamos no Pai Nosso, pedindo que Ele venha em sua plenitude na segunda vinda de Cristo Jesus. No entanto, enquanto este reino não vem em sua plenitude e nós não entrarmos nele de corpo e alma, nós temos a promessa do próprio Deus de que pastores serão colocados para governar o rebanho que pertence ao Senhor. Obviamente que nós temos os ministros de Cristo, os ministros que alimentam o rebanho de Cristo com a sua palavra e com os sacramentos, instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Mas também nós pedimos por pastores que governem de maneira justa, de maneira sábia, de maneira piedosa. Nós não queremos governantes maus, como aqueles no caso de Jeremias que destruíam e dispersavam o povo. Nós também não queremos salvadores da pátria, que são inventados pelas multidões e que se dizem, se intitulam como aqueles que são os únicos que podem promover a paz neste mundo. Nós queremos governantes que governem a serviço do Senhor, para o bem da população, agindo com responsabilidade e justiça, guiando e cuidando do povo, não sendo corruptos, não sendo injustos, não sendo desonestos, não sendo opressores do povo. Todos nós estamos cansados de ver notícias de corrupção sem fim, de injustiça, de extorsão, enquanto tantos concidadãos estão morrendo em filas de hospitais sem receber atendimento, ou trabalhando incessantemente para ter o mínimo de sustento em suas vidas. Enquanto milhões e até bilhões de reais são desviados dos cofres públicos, com grande naturalidade. Assim como Jeremias profetizou, a desgraça de um povo é reflexo dos líderes que abandonam o Senhor, que praticam toda sorte de corrupção e idolatria. Governantes políticos sempre são chamados à obediência a Deus para exercerem a justiça. Eles são chamados em todas as épocas. E na nossa época não é diferente. Para que sejam pastores que servem o povo. E caso venham a agir somente em benefício próprio, é certo que estarão sob o juízo de Deus e trarão desgraça para o povo. Porém, nós sabemos que a salvação e a justiça definitiva estão apenas em Jesus Cristo. E se tornarão plenas somente na sua segunda vinda.
Por isso, acima de tudo, nós queremos o Cristo. Nós queremos o Messias Jesus, o Senhor Justiça nossa. Que Ele mesmo venha recolher o seu rebanho e acabe de vez com toda a injustiça que há neste mundo. Porque somente Ele é a nossa paz. E por mais que nós estejamos sendo governados por pastores infiéis, por autoridades más e corruptas, a profecia de Jeremias nos lembra que Deus sempre cuida dos seus e que não os deixará desamparados. Ele é o bom pastor, que não nos deixa faltar nada, porque Ele tem compaixão de nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se para nós, rebanho de Jesus, Ele é compassivo, nas palavras do profeta Jeremias, Ele também é justo e trará o castigo às autoridades pelas maldades que têm feito. Por isso, não cabe a nós tentar estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo com cosmovisões cristãs ou com tentativas de redenção das coisas mundanas. O que nós devemos fazer é nos firmar na esperança da vinda de Jesus, o Rei Jesus, confiando que desde agora Ele já reina sobre os céus e a terra. E um dia nós estaremos com Ele em seu eterno reino. Portanto, nas nossas orações, lembremos de pedir a Deus que as nossas autoridades estejam dispostas a se doar, a servir ao povo em suas necessidades, a governar o rebanho do Senhor para o seu bem, para que tenhamos o mínimo de paz neste mundo. Pensamos também que Deus envie pastores para alimentar o rebanho de Jesus com o pão da vida, com o pasto que não pode faltar, a pregação da palavra, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Porque somente assim as ovelhas do Senhor estarão salvas e habitarão seguras na pátria celeste. E acima de tudo, peçamos com grande esperança: venha o teu reino, Senhor, justiça nossa. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos cantar o ofertório. Em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um bom
Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Lembramos o que o Salmo 56 nos diz. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar. As maneiras de ofertar são conhecidas da congregação e durante o nosso ofertar nós também queremos ofertar a nossa voz cantando o hino 328 do Inário Luterano.
junto a ti, Jesus, em guardar os que salvaste do poder de Satanás. Para todos preparaste moradia em plena paz. Neste momento que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 15, a Kécia Gomes Soares da Silva, daqui da Santíssima Trindade. E hoje, 21, Ingrid Fernanda Rodrigues da Silva, lá de Sucupira. Também tivemos aniversariantes de batismo. Dia 19, o Hugo Leonardo da Silva Santos, lá de Sucupira. E também aniversariantes de casamento, bodas de Alexandrita, 26 anos do casal Valéria e Jarles Elvanger, daqui da Santíssima Trindade. Nós também temos agradecimentos e pedidos. A Pamela agradece pela nossa viagem na semana passada, que correu tudo bem, né? Foi uma viagem segura. A Letícia agradece pelo Davi Lucas, que está de aniversário. O Juan pede pela sua avó Nilza, que está doente. E também a Letícia pede pelo Zé Carlos e a Zuleide, que estão doentes. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Nós te damos graças, Pai Celeste, por tua compaixão demonstrada em Cristo Jesus, o grande pastor das ovelhas e o justo filho de Davi. Mantém-nos sempre confiantes na tua mão direita, na qual se encontra a verdadeira satisfação. Senhor Deus de Israel, prometeste colocar pastores cuidadosos sobre as ovelhas do teu aprisco. Afasta os pastores enganadores, opressores, que dispersam o teu rebanho, e reúne as tuas ovelhas no teu reino celeste, pelas mãos de homens piedosos, homens fiéis, que enviares em teu nome, Senhor. Pai do céu, na compaixão de Jesus pela multidão, Ele providenciou pão e peixe até que todos comessem e ficassem satisfeitos. Dá-nos o pão nosso de cada dia, segundo a tua vontade. Ajuda-nos a usar os dons que nos deste para cuidar dos que têm fome e estão necessitados. Rei Celestial, tu provês todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos também pastores, autoridades, bom governo, governantes fiéis, lembrando-nos sempre que toda a provisão vem de ti. Damos-te graças, ó Pai Celestial, pelo teu cuidado constante e por tudo que precisamos para sustentar o corpo e a vida. Concede aos teus filhos, Kécia, Ingrid, Hugo, Valéria e Jarles, também ao Davi Lucas, que concedeste a estes teus filhos que comemorassem datas especiais em suas vidas. Momentos em que o bom pastor esteve com eles e cuidou de cada um. Continua abençoando-os com a tua presença, como tens feito até aqui. Por tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos, atende os necessitados entre nós, especialmente aqueles que estão doentes, como no caso da Nilza e do José Carlos e da Zuleide. Liberta-os dessa doença, do desânimo, do medo. Liberta-os pela certeza de que Cristo é a sua justiça e a sua paz. Deus Todo-Poderoso, o teu Filho preparou também um banquete num lugar deserto, multiplicando milagrosamente pães e peixes para alimentar uma multidão. Agora nós sabemos que através do milagre da Santa Ceia, Ele continua a nos abençoar e nos dar um banquete celestial. O
o seu próprio corpo e sangue para o nosso perdão. Dá-nos fé quando o encontramos à sua mesa, para que o saudemos sempre como Senhor e Rei de nossa vida e como o Senhor, justiça nossa. Nós te damos graças, Senhor, por nos teres feitos concidadãos dos santos na luz. Mantém-nos na verdadeira fé, na tua família, ó Senhor, enquanto nos conservares neste mundo, para que aguardemos com esperança e expectativa o dia em que estaremos na tua presença com todos os santos, no reino eterno de teu Filho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e por todo sempre. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia cantando o hino 257 do Inário Luterano. Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para nossa salvação. Teu amável chamamento vem a nós por teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos de agradecer. O recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, com Jesus até morrer. Juntos nós oramos. Senhor Jesus, convidas a vir a ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o teu amor na ceia sagrada que preparaste para os teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me no teu precioso sangue e fortalece a minha fé em ti e aumenta o meu amor para contigo e meu semelhante. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me depois desta vida na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de pecados. Aqueles que foram devidamente instruídos nas doutrinas da Igreja Luterana, doutrinas bíblicas, que fizeram sua inscrição também para participar da Santa Ceia, são bem-vindos neste momento. Aqueles, porém, que ainda não receberam, não fizeram a profissão de fé ou não conseguiram se inscrever a tempo, nós pedimos que aguardem até que recebam a devida instrução, tenham uma nova oportunidade e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, possamos participar desse banquete antecipado do reino dos céus, quando Jesus se faz presente com seu corpo e sangue para nos perdoar e já nos tornar concidadãos dos santos na luz, membros da família de Deus. Primeiramente, as musicistas e a Flávia receberão a ceia, depois os que estão à minha esquerda, em seguida os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. chamado que busca tu
da transgressão, trazendo paz celeste e graça ao coração. A tua mesa venho com fé e contrição. Em ti, Jesus, eu tenho real consolação. Que os anjos possam celebrar do Filho transviado a volta ao pátrio lar. A ti eternamente queremos pertencer, e a ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua grei remida, vem dar-nos tua paz. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor Deus e oremos. Senhor Jesus Cristo, rendemos-te louvor e graças, porque nos livraste novamente da nossa iniquidade. E para que tivéssemos certeza da remissão de todos os nossos pecados, deste-nos de comer e beber o teu verdadeiro corpo e sangue. Bendigamos-te, porque através do perdão nos recebeste novamente nos braços paternais da tua graça e misericórdia. Graças a isso, podemos nos apresentar diante do Pai de maneira irrepreensível, puro e sem mancha. Rogamos-te de coração que, segundo as tuas misericórdias, vás mais além. Sim, concede-nos ainda a operação do teu Espírito Santo, para que reconheçamos a tua grande bondade e misericórdia, a aceitemos com gratidão e te louvemos todos os dias da nossa vida. Faze além disso, por teu Espírito Santo, que perdoemos ao nosso próximo tudo quanto ele fizer contra nós. Que o teu exemplo nos sirva para isso, ó Senhor, pois perdoaste inteiramente os nossos tantos pecados, não te lembrando mais deles. Concede-nos ainda que amemos o nosso próximo e lhe façamos todo o bem, pois nos deste mais do que nós mesmos pudéssemos agradecer. Atende esta nossa oração, para que sejas louvado e glorificado eternamente em nós, ó Deus piedoso e fiel, pois oramos em teu nome e como tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Para isso nós não iremos sozinhos, o Senhor Jesus nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 84 do Louvai ao Senhor. Na sequência temos os comunicados da vida da igreja. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Mais uma vez, bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos nessa casa de oração e de comunhão. Temos rápidos recados. Estudo bíblico nos lares, nesta quarta-feira, às 19h30. Nós já fizemos, neste mês de julho, 2 vezes lá em Sucupira, e queremos ver se há a possibilidade de um membro aqui de Casa Amarela sediar, então, este estudo bíblico. Tá? Temos até terça-feira para aqueles que tiverem interesse para conversarem, mandarem mensagem para o pastor. Reunião da comissão de culto e altar na quinta-feira às 20 horas. Tá? Reunião de jovens vai ser presencial no sábado às 14 horas. Então jovens estão convidados. E no próximo fim de semana, do dia 26 ao 29, o pastor não estará com vocês, porque eu vou até Fortaleza para atender a comunidade lá. Eles ainda estão sem pastor, desde que o pastor Alex aceitou o chamado para o Rio Grande do Sul. E os pastores daqui do Distrito Nordeste Verdes Mares estão fazendo rodízio para atender pelo menos uma vez por mês lá a congregação. Então, são ao todo 4 pastores. O pastor Erivelton e o pastor Marco Antônio já foram lá. Agora, no mês de julho, eu vou. E no mês de agosto, o pastor Leonério de João Pessoa vai para lá, porque em setembro, no começo de setembro, o pastor Franco, que é o novo pastor lá de Fortaleza, que aceitou o chamado, ele já vai fazer a mudança e vai começar as atividades por lá. Então, no próximo fim de semana, eu não estarei por aqui, mas as atividades continuam com culto divino normal, conduzido pelos diáconos da comissão de culto e altar. Tá? Mais algum recado por parte da liderança, por gentileza? Bom dia a todos.
Hoje nós temos nosso projeto, quanto vale esse projeto, que está sendo feito para nós pagarmos as prestações do notebook que foi comprado para a igreja. Tá? Então, não esqueçam, é pavê, né? Então, pavê de chocolate com amendoim e de coco. Não deixem de ir lá abraçar esse projeto para a gente conseguir quitar a nossa dívida, né? E eu acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado. Então, para experimentar, a gente vai lá e ajuda também, né? Um recado rápido. No final, vocês vão receber ali, já está com o Vitor, 3 folhetos diferentes. Um deles é sobre a solução de 1%. Vocês vão saber o que é quando lerem, tá? É um projeto de mordomia cristã que nós vamos começar a implementar para que todos os membros tenham no seu dia a dia a palavra de Deus, orações e também administrem bem o seu tempo, especialmente, né, os seus bens, tá? Temos ali então a solução de 1% para cuidar bem do nosso tempo. Temos o princípio 10, 10, 80 e temos o planejamento das ofertas do ano, como é que estão sendo feitos, tá? Isto porque ao longo do ano, a tesoureira pode falar melhor, né? Nós tivemos uma queda, uma redução nas ofertas mensais. E só no último mês que houve um aumento. Então, quer dizer, os membros estão deixando de ofertar aos poucos, e isso não pode acontecer dentro da missão de Deus. Porque senão as coisas vão se limitando até o ponto que não vai para frente, né? Infelizmente, nós precisamos de recursos para manter a pregação do Evangelho, a pregação aqui na Igreja Luterana, ok? Então, levem para casa, vejam a solução de 1%, vejam o princípio 10, 10, 80, analisem como está a vida de oferta de vocês, para que a nossa igreja possa manter o seu trabalho e, obviamente, crescer também no trabalho missionário com os recursos de todos os membros que fazem parte da congregação. Tá bom? Acho que era isso. Mais algum recado? Ok, a viagem para Fortaleza não vai ser custeado aqui pela congregação, tá? A viagem que eu fiz para Petrolina na semana passada, sim, porque o Eric ele vai fazer profissão de fé, ele vai se tornar membro, né? Foi o membro que se casou, então é custeado pela congregação. Mas, como eu vou atender a congregação de Fortaleza, então quem vai custear a minha viagem, quem já comprou inclusive as passagens, a alimentação e tudo mais, vai ser a congregação de Fortaleza. Tá bom? Isto? Se não tivermos mais recados, nós nos despedimos lá no projeto, desde já desejando as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. Amém.